Infelizmente, existem pessoas e grupos no mundo que lutam pela legalização da pedofilia. Como se sabe, nos últimos tempos, exposições e performances se tornaram notícia, tiveram evidência na mídia por terem um conteúdo que foi denunciado corretamente, com muita justiça, por ser apologia à pedofilia ou erotização das crianças. Em outros casos, se pode observar que houve até contato das crianças com um homem nu, e em outros, mais propriamente, exposições e até mesmo o contato de crianças com elas mesmas. Houve um incentivo a que crianças tocassem umas às outras para, segundo eles, segundo a curadoria, desconstruir questões de gênero, etc. Mas essas exposições e performance não passaram a limpo. Houveram protestos e boicote, e as exposições e coisa que o valha caíram todas. Caíram, estão caindo e cairão, muito provavelmente, muitas outras, porque o povo não ficou mais calado. Só que, em contraponto a isso, várias pessoas, vários militantes de esquerda se juntaram para protestar contra esses boicotes, denunciando-os como censura e lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade artística. Teve casos até de militantes e de pessoas simpatizantes da esquerda e daquele tipo de arte se juntarem para, quando no caso do MAN, formarem a hashtag Somos Todos MAN, em contraponto ao que eles dizem ser censura. E como era de se esperar, a Globo também entrou no jogo. A Globo também teve a sua voz e a sua vez nessa guerra de narrativas. Teve o caso do Encontro com Fátima Bernardes, teve o Fantástico, que teve uma incidência muito forte da sua crítica com relação a isso, chamando todo o povo brasileiro, praticamente 99% do povo brasileiro, de intolerante. E só me parece que essas pessoas que fazem esse tipo de exposição ou performance ou coisa que o valha, e a Globo, são pessoas tolerantes, porque os índices de intolerância no Brasil foram muito altos, de 99 a 95 ou 98, enfim. Pois bem, quando esses grupos criticam as pessoas que protestaram contra a exposição, contra a performance e contra as outras que ainda acontecerão e com certeza terá protestos contra, esses grupos de esquerda, eles se juntam e dizem que aquela pessoa não sabe o que é arte, aquela pessoa não sabe do que está falando, não tem autoridade para falar no assunto, não é um estudioso, é um conservador, etc, etc, etc. Mas o que é que esses grupos diriam se fosse uma pessoa muito estudada de arte, uma pessoa que estudou arte por vários anos de sua vida, que dedicou parte de sua vida a isso, e se fosse uma pessoa que é fotógrafo e também pintor, artista plástico, e se nesse caso essa pessoa, esse homem, ele fundou um grupo que gostava de representações da natureza e do campo, um grupo de artistas de arte camponesa, e se esse artista tivesse um apelo à estética vitoriana, etc., tivesse pesquisas nesse tema, será que eles aprovariam o discurso dessa pessoa? Será que eles aprovariam a crítica dessa pessoa? Esse é o caso de Grant Ovenden. No entanto, o caso de Grant Ovenden não é o caso de um artista que critica essas exposições, mas é o caso de um homem que em sua arte representava crianças nuas, em fotos, em pinturas, e que por isso foi sim denunciado
por tribunais dos Estados Unidos, via tribunais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Não foi condenado pela apologia, a denúncia era de apologia à pedofilia, não foi condenado nesse caso, só que depois se observou que tinha sim motivos para que ele fosse condenado. Mas vamos pensar, se caso o crime de apologia ao crime, tivesse uma excludente de ilicitude que proibisse que essa lei se aplicasse quando relativo à arte. Grant over them, ele poderia ser criminalizado? Bom, eu gostaria de pegar um conceito jurídico, mas que pode se aplicar a vários outros campos de estudo, que é o conceito de fato jurídico, para observar melhor essa questão. E o fato jurídico é o produto da incidência inesgotável e ilimitada de uma norma jurídica sobre um conjunto de fatos que, por serem considerados relevantes para a vida da sociedade, devem ser disciplinados sempre que se concretizarem no mundo físico. Pode-se extrair desse conceito o que chamamos de suporte fático. É esse conjunto de fatos que se dão na realidade que são disciplinados pela norma jurídica. Então, quando há determinado conjunto de fatos que são disciplinados pela norma jurídica, há a sua incidência. Então, por exemplo, um crime diz determinada coisa. X, quando ocorrer no mundo físico, no mundo concreto, terá como resposta a incidência dessa norma. E, voltando, estávamos falando, imagine se existisse um projeto de lei com uma excludente de ilicitude para apologia ao crime, tendo como contexto a produção artística, ou seja, no caso de ser uma produção considerada artística, não se configurará o crime de apologia ao crime. Então vamos ver. No artigo 287 do Código Penal consta o seguinte: apologia ao crime ou criminoso. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Pois bem, o que se apontava, a crítica que se fazia é que nessas exposições teve apologia à pedofilia, ou seja, apologia ao crime. Caso algum deputado fizesse um projeto de lei em que a arte não pudesse ser considerada crime, o caso dessas exposições e performances e o caso de Grant over them, ele não poderia ser tipificado como crime, ou seja, teria todo o suporte fático necessário, todos os fatos estariam lá constituídos para que se diga isso é um crime. Mas se tiver um projeto de lei, a apologia à pedofilia, como se aponta nesses casos, não seria crime. Mas vejam, não é que se haveria um projeto de lei nesse sentido. Existe um projeto de lei nesse sentido. Trata-se, então, do projeto 3.291 de 2015 do deputado Bacelar, do PTN. Caso ele seja aprovado, isso não poderá ser considerado crime. O projeto é relativamente antigo, mas teve a sua última movimentação no dia 15/8/2017, com o parecer do relator Jean Willis, do PSOL, favoravelmente ao projeto. Vejam, no dia 15/8/2017, 2 dias depois do caso da exposição Queer Museu, a qual foi acusada de ser apologia à pedofilia, entrar em evidência na mídia. Quando essa exposição entrou em evidência no dia 13, 2 dias depois, o deputado Jean Willis movimentou esse projeto de lei. Agora, imaginem, eu citei anteriormente o Grant over them e agora há pouco citei o projeto de lei que foi movimentado nos últimos tempos pelo deputado Jean Willis. Imagine, caso esse projeto de lei fosse aprovado, as obras de Grant over them não poderiam ser processadas, como em caso isso ocorresse no Brasil, claro, como aconteceu em 2009, que ela foi processada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra.
No entanto, não foi condenada à época. Queria-se que as obras fossem destruídas por conter, sim, apologia à pedofilia. No entanto, em 2013, vejam só, em 2013 se descobriu que o Grant Ovenden, ele praticava atos de abuso contra crianças. E aí sim, ele foi preso. Então veja, se esse projeto de lei fosse aprovado, esses casos não poderiam ser considerados crimes. A norma ia incidir. O artigo 287 ia incidir, mas não poderia ser considerado crime. Vamos então ler o artigo 1º dessa proposta de lei, né? O artigo 1º consta dele que esta lei institui causa excludente de ilicitude no delito de apologia de crime ou criminoso. Veja, no delito de... Vamos falar de novo. Esta lei institui causa excludente de ilicitude no delito de apologia de crime ou fato criminoso. Artigo 2º. O artigo 287 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o nosso Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Não constitui crime a manifestação de natureza artística. Ou seja, o caso de Grant Ovenden não poderia ser considerado crime. E um homem que molestou de crianças não poderia ter sido punido. Mas por qual motivo eu trato da relação entre a arte, a esquerda e a pedofilia? Poderia-se citar, por exemplo, que o Grant Ovenden, ele cresceu em uma Fabian household, ou seja, numa casa de família fabiana, ou pode-se traduzir de outras formas. Pode-se ainda citar o caso de Wilhelm Reich, como citei anteriormente, que tem uma obra que se chama A Revolução Sexual, onde afirma que as pessoas que são contra as crianças desenvolverem a sua sexualidade livremente, são intolerantes, etc., que se deve permitir que as crianças tenham direito aos seus... ele afirma que as crianças devem ter direitos aos seus jogos sexuais, etc. E ele próprio afirma que é de esquerda. É só ler lá o livro dele, que tem vários capítulos sobre como isso se dá na relação entre a esquerda e a psicologia e a revolução sexual. Como afirmei anteriormente, a revolução sexual ela faz parte da revolução cultural, que é a virada revolucionária, quando a revolução passa a ser cultural, ou seja, superestrutural na teoria marxista. Além disso, pode-se afirmar o caso de a influência de Wilhelm Reich ter gerado, a partir de alunos, de seguidores dele, o Childhood Sensuality Circle, o Círculo da Sensualidade Infantil, que lutava pela legalização da pedofilia. Aí vocês podem dizer, as pessoas de esquerda, porque ele próprio se intitulava de esquerda: ah não, mas esse é um caso isolado, esse é um caso de um homem louco, de alguém que está tendo algum problema, ou não. E tem alguns até que vão apoiar essa loucura aqui. Mas você pode ver que no Museu de Michigan, na sua biblioteca, na parte especial, em 1965, houve a recepção da coleção Labadie, de Joe Labadie, um antropólogo que catalogou movimentos sociais de esquerda, pois ele próprio era anarquista e simpatizante de todos esses movimentos de esquerda. Ele catalogou e compôs um conjunto de movimentos que veio a ganhar o nome de Coleção Labadie, que tem curadoria de Julie Errara, que é uma militante, ela própria afirma, consta da página do Museu de Michigan, consta que ela é uma militante do direito das crianças e do direito LGBT, da revolução sexual, tem várias pautas.
Consta que ela é uma militante do direito das crianças. E como é que esses grupos se afirmam? No caso, o grupo que cito é o Childhood Sexuality Circle. Ele se afirma com um grupo que luta pelo direito sexuais das crianças. Mas veja, em que contexto esse grupo se afirma na coleção que citei? Pois lá tem movimentos anarquistas, movimentos socialistas, movimentos para direitos civis, movimentos comunistas, movimentos de todo tipo. Entre eles, movimentos, tem uma lista de movimentos de revolução sexual. E é nessa lista que consta o Childhood, o registro histórico do Childhood Sexuality Circle. Ou seja, a própria esquerda, até hoje em dia, preserva a história dos movimentos sociais reconhecidos por ela própria, os quais, entre eles, consta um movimento de revolução sexual que prega a legalização da pedofilia. Não podemos nos esquecer também do caso de Martin Wildenbruch, que criou o Partido da Caridade, da Liberdade e da Diversidade, que militava pela legalização da pedofilia. Partido esse fundado em 2006, que tinha como pautas, por exemplo, a diminuição da idade de consentimento para os 12 anos de idade. E depois disso que houvesse a extinção gradual da idade de consentimento, ou seja, eles pregavam a legalização gradual da pedofilia. E esse partido, certamente, ele não teve assinaturas suficientes para lançar candidatos. E em 2006, quando foi fundado, buscaram-se assinaturas, e em 2010 ele desistiu. Ele disse, não dá para continuar com essa pauta, e largou a vida política no sentido legislativo, no sentido burocrático. Mas quem assumiu a pauta? O Partido Comunista da Grã-Bretanha. Ou seja, podemos observar a sempre presente relação entre a pauta da legalização da pedofilia e movimentos de esquerda no mundo inteiro. Falei anteriormente que os grupos de esquerda se organizaram e até individualmente começaram a dizer que as pessoas que estavam criticando aquelas exposições, etc., eram intolerantes, ignorantes e eram conservadoras. E é importante pontuar que em 1965, o próprio Joe Labadie, o antropólogo que foi o criador do que hoje é conhecido como a coleção Labadie, ele pediu pessoalmente que a sua coleção fosse levada até a Universidade de Michigan, com o interesse de colocar lá uma obra, um conjunto de resquícios históricos que fossem contrários aos valores da universidade, pois o próprio Labadie considerava a Universidade de Michigan conservadora demais. Ou seja, ele achava razoável, ele validava, ele assinava embaixo de movimentos de revolução sexual que pregavam a legalização da pedofilia, mas achava muito ruim uma universidade ser conservadora. Agora, imagine também se um deputado tem por projeto que crianças possam, independente da vontade dos pais, realizarem procedimentos de mudança de sexo ou coisa que o valha, além de outras coisas. O que isso significa? Para a criança decidir por ela mesma se ela pode ou não, se ela quer ou não fazer determinado procedimento o qual citei, ela tem de ter, no mínimo, discernimento. Para ter discernimento, ela tem de ser capaz. E, para ser capaz, ela tem de ter determinado nível de evolução intelectual, a qual a autoriza a consentir. Então, imagine, se um projeto de lei como esse, que já é outro projeto que foi movimentado pela mesma pessoa, se um projeto como esse
entra em vigor, é aceito, é aprovado, o que ocorre? Pode-se dizer, sim, que decorre dele a legalização da pedofilia. Algumas pessoas utilizaram como argumento, no caso da performance onde uma criança tocou um homem nu, afirmando que a criança poderia estar ali porque estava acompanhada de seu representante legal, no caso, a mãe. Afirmam ainda que tinha a classificação indicativa da idade, constava antes da performance e que não houve crime nenhum porque a própria mãe levou. Mas diante desse argumento, podemos citar o caso de Irina Ionescu, onde sua própria filha a denunciou. Denunciou pelo quê? Por ela ter fotografado a própria filha desde os 4 anos de idade até os 12 sem roupas. Em prol de quê? A Irina afirmava que da arte. Então, em 2012, em dezembro de 2012, a filha teve como resultado de seu processo a condenação da própria mãe, que expôs a sua vida privada, expôs-lhe a uma situação da qual, se ela pudesse consentir naquele momento, ela não faria. Mas ela estava sob a responsabilidade de um adulto. Para as pessoas que afirmam que não houve problema a menina ser exposta ao homem sem roupa no MAN, é interessantíssimo que se utilize realmente o exemplo de Irina, pois a qual foi condenada na justiça por expor a filha desde os 4 anos até os 12 sem roupa, tirando fotografias dela. No mesmo ano, em 2012, em março, houve a exposição dessas fotografias no mesmo museu, ou seja, no MAN. Vemos com isso tudo que devemos estar firmes e preparados a todo o momento para o combate na guerra de narrativas e na guerra cultural. Pois o que esses grupos que defendem essas exposições fazem é negar os fatos, negar a verdade e tudo o mais em prol da afirmação de sua ideologia. No caso, a que estou citando agora, é o caso da revolução sexual, que se encontra entre uma das modalidades da revolução cultural.